Boa noite, almas poderosas. Como estamos? Todos bem? Todos muito bem na noite de hoje? Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu pegar meu negócio de incenso, meu acendedor. Boa noite, Laerte. Boa noite, Jéssica. Nara, sejam todas muito bem-vindos na noite de hoje. Como estamos? Eu estou ótima. Evelyn, boa noite, meu amor. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, minha linda. Renadir, boa noite. Conta tudo e não esconde nada. Ai, gente, aquela convenção das bruxas, eu tô quase voltando no final de semana que vem de novo, você acredita? Conseguiu chegar? Eu também consegui chegar na sua hoje, rapidinho. Ah, pois é, né, Evelyn? A vida tem que ser assim, sempre muito animado. Eu também estou maravilhosa. Ai, que bom. Ana Cristina, seja bem-vinda. Daniele, boa noite, meu amor. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Essa semana nós vamos falar sobre altar. Pois é, bora falar sobre o altar? Imagina, Renadinha, estamos todo mundo junto. Maria José, amore, como é que você tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Recadinhos da semana. Sempre, né? Toda vez que eu começo minha live, sempre começo com os recadinhos. O primeiro deles é: se você não segue o perfil, bora seguir o perfil. Só clicar aqui em cima, né? Custa nada. Bota o dedinho lá, ainda ganha moeda. Quando a gente segue o perfil, a gente ainda ganha moeda, não ganha, gente? Ainda tá ganhando moeda? Ah, tô ótima, Maria José. E você, como é que você tá? Sim, né? Ah, então vamos seguir o perfil, né, gente? Vai ganhar moeda, não é verdade? O que importa aqui dentro do aplicativo são as nossas moedinhas, porque aí com a moedinha a gente compra coisas aqui dentro, não é verdade? Então pronto. Então bora seguir o perfil. Curtir, compartilhar, participa do sorteio e ganha moeda, tá vendo? Então bora curtir, compartilhar a live pra gente trazer mais pessoas aqui. Maria José, você tá bem, amor? Você tá bem? Essas moedas estão valendo mais que ouro. Estão mesmo, também acho. Até eu que não estava pegando, agora estou começando a pegar. Para ajudar os meus colegas aqui dentro do aplicativo. Comprando estrela, dando presente. Para ajudar realmente o pessoal aqui, que a gente se ajuda, né? Entre os especialistas. Eu acho importante isso. Então, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. Quem ainda não segue o perfil, bora seguir para ganhar moeda. Bora curtir e compartilhar a live para trazer cada vez mais gente aqui pro aplicativo e também para a live, né, gente? Vamos ajudar cada vez mais pessoas aí a terem mais um ponto de luz dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, dentro do seu ser, que essa semana a gente vai falar sobre altar. Não é verdade? Maria José não fala, senão eles vão aumentar o valor do crédito. E eles aumentaram, né? Antes tinha um crédito para vocês comprarem, agora não tem mais. Com certeza, tô bem depois da convenção que. Ai, Maria José, nem fala. Nem me fala que aquela convenção, que lugar delicioso. Acho que eu teria dormido lá e ficado hoje ainda lá, sabia? É só de 5 para cima agora, né? Eu vi que eles mudaram. Eles mudaram, acho que meio para forçar vocês também um pouco, né? Oi, Mônica, faz tanto tempo que eu não vejo você, amor. Bem-vinda de volta. Ô, Laerte, você estava tão entretido no sábado, meu amigo. Tão entretido no sábado. Vamos sábado agora. Apesar que é 4 horas da tarde, aí fica ruim para ir, né, meu amigo? E domingo a gente tem sessão. Faz tempo que eu não te vejo, Mônica. Como é que você tá? Tá boa? Gente, recadinhos da semana. Essa semana nós vamos falar sobre altares. Andressa, bem-vinda. Eu sei que você trabalha, meu amigo. Bem, graças a Deus.
Então, é meu aniversário, mas ainda tem sábado e domingo desse final de semana, a Convenção das Bruxas, né? E eu acho que domingo deve ter o grande finale, assim, o fechamento, porque sábado teve a abertura e teve umas coisas lá, né, que o pessoal tava falando, e eu acho que domingo deve ter o grande finale, tipo fechamento. O seu é quinta, Dani? Eita, bando de geminiano. Boa noite, Andressa. Jaqueline, você também queria ir, Mônica? Ah, é uma delícia, gente. Sim, sim. Boa noite, Jaque. Ela já entrou em Gêmeos. Vi suas postagens. Ah, você viu, né? Gente, tem mais foto para colocar, Mônica, que eu não coloquei ainda. Marcele, seja bem-vinda. Eu sou de Touro. Vou pegar encantamento. Povo inteligente. Gente, bora curtir, compartilhar a live. Subi hoje o e-book sobre manual de leitura de tarô. Gente, esse tá fantástico, tá? Consegui subir hoje o manual de leitura de tarô. Galera do grupo Alquimia, eu vou fazer a contagem para ver quem ganhou o que lá dos negócios. Por favor, me perdoem que tá tudo um monte de coisa para fazer, mas eu tô resolvendo conforme vai passando a demanda, tá bom? E é isso, eu vou ver lá com vocês também essa parte, tá? Mas o e-book sobre manual de leitura de tarô já está disponível aqui no aplicativo Hora Pura. O que quer dizer isso? Clica aqui no quadradinho verde, vá para a parte de produtos, lá você vai ter 25 e-books meus aqui para vocês conseguirem estudar e praticar em casa. Então, tem 3 e-books de tarô agora, tá, gente? 3 e-books de tarô. Tarô para iniciante, tarô, ervas e cristais e manual de leitura de tarô que a gente tem aqui. Nós temos um e-book sobre baralho cigano, o outro e-book vai ficar pronto essa semana. Então terão 2 e-books sobre baralho cigano. Fora isso, vocês têm e-book falando sobre rituais, e-book falando sobre consagração de objeto, e-book falando sobre sigilo mágico, e-book falando sobre paganismo, wicca e bruxaria, e-book sobre alinhamento energético, lua minguante, limpeza energética, japamala, vela, cristal. Gente, tem muita coisa de e-book. Então, assim, clica nesse botãozinho verde, arrasta para a parte de e-book e adquiram os seus e-books. Lá tem muita informação e tem uma parte prática também. Junta tudo e faz uma apostila? Posso juntar. Cada qual, né? Juntas do tarô, juntas do baralho cigano, pode ser. Pode juntar, mas aí o preço fica mais alto. Eu não sei se é vantajoso, né, para vocês. Láudia, amor, seja bem-vinda. Láudia, o seu baralho também já está vindo, tá? E-book sobre table. E-book sobre table. Isabel de Lourdes, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite já. Ai, obrigada pelo crédito, Isabel de Lourdes. Gratidão. Grace, amor, o seu também já está vindo, tá? As meninas que não responderam hoje, eu pedi mesmo assim, tá bom? Nós podemos juntar os 3. Qual 3, Renadir? Boa noite, meu amor. Pedi o seu também, viu, Grace? Como eu tinha que fazer o pedido hoje, eu acabei pedindo de todo mundo, tá bom? Então tá bom. Gratidão pelo coração. Breno, seja bem-vindo. Renadir, só me explica aqui, ó. Os 3 e-books de tarô a gente compra e faz uma apostila. Ah, entendi. Então, beleza. Bora para o encantamento de início de live? Dados recados. Ah, outro recadinho, gente. Se vocês clicarem na nota de live, a sessão em grupo de domingo já está aberta. O que a gente vai fazer na sessão em grupo de domingo? Montar o nosso ponto irradiador, o nosso altar. A última sessão que a gente teve, ó, já vou avisar desde segunda-feira. Tem 15 vagas para montar o altar. A última sessão que a gente teve sobre montar tronqueira lotou às 15.
E, na verdade, a gente não tem mais 15, tem 14, porque a Jéssica já tá lá com a gente, tá bom? Acho que é a Jéssica. É isso, né? Olha lá, viu? A Jéssica já garantiu a vaga dela. Então, temos 14 vagas até domingo. Pessoal que participou da live da sessão em grupo de tronqueira, minha sugestão, façam a de altar agora, porque vocês vão ter 2 pontos no ambiente. Vocês vão ter um ponto que vai absorver e um ponto que vai irradiar. Isso é muito importante, tá bom? Bora para o encantamento de início de live? Então, recadinhos dados, encantamento de início de live feito pelo Laerte. Deixa eu ver que o vídeo pausou aqui, tô vendo. Encantamento de início de live feito pelo Laerte. A magia dos altares. Entenda o poder. Que cada objeto encontre seu lugar. No altar sagrado, onde a alma vai morar. Entre velas, cristais e devoção, desperta a magia da tua intenção. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar nossa aula de hoje? Breno, seja bem-vindo. Grace, obrigado pelo coração. Zaira, Breno, boa noite. Fábio, boa noite. Ingrid, boa noite. Jéssica já garantiu a vaga. Lari também já garantiu. Então, temos 13 vagas só para domingo, tá, gente? 13 vagas aí atualizando. Obrigada pelo cristal, Maria José. Oi, Yuma, tudo bom, meu amor? Bem-vinda, minha linda. E vamos que vamos para a aula de hoje? Conseguiu vir? Seja bem-vinda, viu, Yuma? Até planta eu já comprei. Você acha que não ia garantir? Pois é, né, Lari? Você viu que loucura, meu? Boa noite. Flávia, seja bem-vinda. Você viu que loucura, Lari? Espiritualidade batendo forte aí na galera. Gente, atualização. Mais uma vaga preenchida. Então, de 15 menos 3, temos quantas vagas? Até domingo. Acho que vai encher antes de domingo essa sala, viu? Maria José. Maria José, bem-vinda de volta. Maria José já está inscrita aí para domingo, gente. 12 vagas. Olha lá, viu? Já garantiu. Então, gente, corre. Eu tô falando sério. Na última que teve, cumpriu as 15 vagas. Ai, gente. Tô muito passada. A espiritualidade tá me mexendo para fazer as coisas na marra. Faz parte, Lari. Só segue. Quem fez tronqueira tem que fazer o ponto. Exatamente, Renadira, é isso aí. Já tô com medo. Medo do quê, meu amor? Nada. Carlinha, boa noite. Coloca o link na... Já coloquei, Grace. Coloquei ontem, a hora que eu cheguei na Convenção das Bruxas. Tá lá no grupo. Inclusive, eu fixei, tá? Tá fixado. Boa noite, Cá. Beijo. Cá, não consegui ver ainda as coisas. Vou ver amanhã, tá, meu amor? Aí eu te chamo. Ai, tá horrível, né? Ah, medo das vagas acabarem. Flávia, bem-vinda. Não, é o ponto irradiador. A gente vai falar sobre altar essa semana e domingo a gente vai fazer o ponto irradiador, que é o altar, tá? Gláucia. Ah lá, o Laerte colocou de novo para vocês lá no grupo. Obrigada, Laerte. Lu, seja bem-vinda. Beleza, Cá? Mas eu vou ver isso amanhã, meu amor. Sério, Yuma? Meu, ó, deixa eu contar para vocês. Tem muita gente perguntando sobre a Convenção das Bruxas, né? Ah, tá bom. Tem que ver no atendimento, Grace. Procura Reis e faz a inscrição. Ah, para fazer a sessão em grupo, Grace, clica aqui agora, ó. Você entra no meu perfil, tá lá no meu perfil, tá? Tá bom, Renadir. Pronto, Grace já se inscreveu. 11 vagas para domingo, gente. Pode, Carlinha, pode fazer, meu amor. Para todo mundo, antes de eu começar a falar do altar, vou contar um pouco sobre a Convenção das Bruxas. Carlinha tá deixando um recadinho aqui para vocês, tá bom, gente? Isso, obrigada, Cá.
Pode sim, meu amor. Eu amo a Carla, gente. Renadir também, gente, 10 vagas, tá? Para domingo. Tô atualizando vocês aqui em tempo integral. 10 vagas para domingo, sessão em grupo para fazer o altar, tá bom? Renadir tá inscrita, Grace já se inscreveu. Então corram. Bora lá, gente. Pessoal que tá me perguntando da Convenção das Bruxas. Gente, eu nunca tinha ido, foi a primeira vez que eu fui. Eu fiz um bate e volta, mas eu queria ter ido no sábado. Sinceramente, porque assim, é a cidade inteira de convenção. A cidade inteirinha. Vocês, eu nunca vi um negócio desse. Eu vou em todas as feiras que tem aqui em São Paulo, todas. É Mystic Fair, é Mercado Mi, tudo que tem de feira eu vou aqui, mas eu nunca vi uma concentração tão grande com um propósito tão fixado. Gente, 9 vagas, tá? A Glaucia acabou de se inscrever. 9 vagas para o grupo de domingo, tá? Para fazer o altar. Não sei, cara. Tô pensando se eu vou. Tô pensando se eu vou. Eu também acho, Lerte. Vai acabar entre hoje e amanhã as vagas da sessão em grupo. Ah, foi, Ilma. É maravilhoso. Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Quem tiver a oportunidade, vai. Por quê? É a cidade inteira vibrando essa energia de magia. E para quem gosta, parece que eu me senti em casa. É maravilhoso isso. Por quê? Porque é um lugar que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, vibrando magia. Porque não é só um evento que vem lojas de fora, tem lojas fixas lá. Entende? Então tem umas casas, são as casas inglesas, né? Lá é um lugar onde os ingleses moraram, tá? É uma vila onde os ingleses moraram, fundado pelos ingleses. Então as casinhas, muitas delas são pontos de loja. Então é 24 horas por dia, 7 dias por semana funcionando a loja de magia. Então tem loja de vassoura, lembrei da Osana, tirei foto. Tem loja de gatinhos, tem loja de tudo que vocês imaginam, tudo. Fora isso, quando tem a convenção das bruxas, é intensificado, porque vem as lojas de fora de Paranapiacaba. Então tava lá Pavão Branco, Caldeirão Místico, Alfabeto, todas essas que vão nas feiras aqui de São Paulo estavam lá também. Além disso tudo, tem pontos com música ao vivo. Eu vi 2 palcos com música ao vivo. Então tinha um palco na parte de cima, ali onde tem um bar maravilhoso, lindo assim, imenso. E tem um palco na parte de baixo, rolando música ao vivo o dia inteiro. Então, assim, é um evento que traz uma energia mágica. Entendeu? Então, é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ir, vá. Porque é magia do começo ao fim. Se eu não me engano, eu cheguei lá acho que umas 10h15, 10h20, por aí, umas 10h30. Eu sei que era meio-dia. Eu já tinha visto muita coisa já. Acho que meio-dia, 2 horas da tarde, um negócio assim. E já tinha visto bastante coisa, mas eu queria ir para o outro lado. Tem a parte alta de Paranapiacaba também, onde você atravessa uma ponte. E a ponte é por cima dos trilhos do trem. E aí a gente foi para o outro lado também, andou um pouquinho, mas do outro lado não tem muita coisa do outro lado. O foco mesmo é na parte de baixo. E as casas são lindas, a energia é maravilhosa. E aí eu fiquei sabendo que tem muitos eventos lá, não é só a Convenção das Bruxas, tá? Então tem vários tipos de eventos diferentes dentro da cidade. Então agora o foco é a convenção, mas tem muitos outros eventos acontecendo além da convenção. Então vai acabar a convenção final de semana que vem e já vai começar, se eu não me engano, o festival de inverno. E dizem que o festival de inverno lá é maravilhoso.
É isso. Entendeu? Então, quem puder ir, vá. Porque vale a pena. A cidade respira magia. Eu quase não voltei. É maravilhoso. Lindo, lindo, lindo de ver. E se vocês quiserem ver alguma, eu vou ver se eu consigo postar algumas fotos, porque eu coloquei só no, né? Não posso falar aqui, mas coloquei, né? Lá no vizinho. Mas eu coloquei só no Vista Rápida lá, de 24 horas. Vou ver se eu consigo postar algumas coisas lá e vocês dão uma olhada. Mas é maravilhoso, gente. Vão porque é maravilhoso. Muitas pessoas, eu pretendo ir. Meu, Yuma, só vai. Separa a minha. Ah, o seu cantinho. Vamos ver, gente. Amo Claudinei e posso rever as pessoas da época da Diânica. Pois é. Lá a festa, a organizadora é a Tânia Gori, né? É a Tânia, que é a organizadora. Mas não vi ela lá. Eu vi o lançamento do oráculo dela, ela estava lá. Uau, imagino uma egrégora tão grande. É muito gostoso, Renadir. Andréia, seja bem-vinda, meu amor. Daniela, Vivi. A Vivi foi comigo, gente. A Catiaiane Vivi Barros, ela foi junto comigo. Ou de Religion foi? Eu não sei, eu não entendo muito dessas bandas, vou ser bem sincera, Wilma. Me desculpa, eu não vou saber te responder. Que altar lindo! 1919. Fábio, Daniela, Carol, Ana Flávia. Flávia, sejam bem-vindos. E aí, descola um bruxão enquanto estou. Ai, você viu o que eu tirei? Eu achei o máximo. Não sei o que dos solteiros estava escrito lá. E logo na entrada tem um negócio de chopp. Eu falei, que delícia. Naná, seja bem-vinda. Breno, Arimateia, Zaira. Yuma, só vai, Yuma. Porque a experiência é incrível. O lugar é lindo e a energia é muito gostosa. Ah, você foi numa feira? Que delícia. Bárbara, seja bem-vinda. Isso, Carlinha, tá lá na vizinha, as fotinhas. Ah, que legal, Yuma. Que legal. Boa noite, Ana Clara. Com certeza, agora eu vou querer ir todo ano, Yuma. Apesar que o ano que vem eu vou me programar para pegar algum lugar lá para eu ficar, porque eu vou querer ficar os 2 dias. Porque, gente, parece que não. A cidade ela é pequena, mas é tanta coisa para você ver que não dá tempo de você ver tudo. Teve uma rua lá que eu e a Vivi a gente não conseguiu ver. Né? Que a gente foi andar para o outro lado, não deu tempo da gente ver. Melhor ficar o fim de semana. Oi, Fábio, boa noite. Entenderam o que a Vivi tá falando? É melhor mesmo ficar um final de semana lá. Só que a gente pegou informação lá, eles dizem o seguinte: que a hora que acaba já essa convenção de agora, já começa o pessoal a pagar pousada para o ano que vem. Eu falei, gente, que loucura. Muito louco, gente. Muito louco. Oi, Fábio. Já fazemos o nosso retiro da alquimia. Então, a gente pode ver mesmo de fazer. É que eu não vi nada por lá. Ou ficar por perto, exatamente. A Vivi tá vendo isso pra gente. Vou ver com o meu sacerdote os lugares. Isso mesmo. Boa noite, Fábio. A Vivi vai pesquisar pra gente, tá? A gente teve essa ideia lá também. Mas, gente, a energia é fabulosa. Sem comentários. Sem comentários, só vão, porque eu acredito que mesmo sem ser a convenção das bruxas, como tem as lojas fixas lá, gente, a energia de magia toma conta daquele lugar, é uma coisa de louco, é maravilhoso. Daniele, Milena, sejam todos bem-vindos. Jaqueline, bem-vinda de volta. Dito isso, já falei aí 10 minutinhos, gente. Então sejam todos, seria incrível nossa egrégora lá. Pois é. Dá 1h15 daqui, da onde eu tô, para ir para lá. De carro, né?
Mas a gente ficou sabendo que dá para ir de trem e depois pegar um ônibus da estação de trem até lá. Então tem como ir também. Biara, seja bem-vinda, mas a gente já tá vendo tudo isso, eu e a Vivi, tá bom, gente? Então vamos ver, se der tudo certo, quem sabe? Não é? Mas, para quem quiser ir, esse final de semana ainda tem Convenção das Bruxas, dia 24 e 25, e aí só o ano que vem, tá bom? Maravilhoso. Raquel, seja bem-vinda. Então vamos lá, começar nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à jornada aí hoje de reconexão aí com o nosso caminho espiritual através do altar, né? Então é uma alegria hoje a gente falar sobre altares, né? Porque ao longo desses encontros a gente vai construir juntos aí não só um altar físico, mas também um ponto de energia, o nosso próprio altar interior. Então, um espaço de conexão com aquilo que há mais de sagrado dentro de cada um de nós, tá? Eu não faço leitura, só individual, tá, Raquel? Se você quiser fazer uma leitura individual comigo, vai ser um prazer te atender, mas clica aqui no quadradinho verde e agenda comigo, tá, meu amor? Fábio, bem-vindo de volta. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é um altar, os seus significados e como ele pode ser um ponto de ancoragem energética na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, seja onde for, tá? Então, imaginem um ponto onde vocês colocam tudo o que é importante e que vibra dentro da alma de vocês, tá? E é esse ponto que vai ser a representação energética aonde vocês vai se conectar com algo maior. Esse ponto físico é referência energética para você se tornando o seu ponto de luz, ou seja, o seu altar, tá? O altar é muito mais do que um lugar bonitinho, cheio de imagem e vela, tá? Porque o altar ele é um portal energético, ele é um portal de conexão entre as suas intenções, entre você e o invisível, é onde é acolhido toda a nossa parte pessoal, é onde é acolhido nossas preces, é onde é acolhido nossos ciclos, é onde a gente agradece. Então, ele serve para canalizar a energia, tá? E para lembrar também quem a gente é e o que a gente está buscando nessa encarnação. Dito isso, gente, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a trajetória do altar. Boa noite, Camila. Boa noite, Andréia. Boa noite, Luciane. Boa noite, Zaira. Sejam todos bem-vindos. Então, dito isso, gente, vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dos altares. Antigamente, desde os tempos mais antigos, nós seres humanos já construíamos, já criávamos altares. Então, na época do Egito, por exemplo, gente, muitos altares eram feitos em lugares onde se deixavam oferendas para deuses, né? Na época do Egito, honrando aí as forças da natureza, honrando os cosmos. Oi, Ju, bem-vinda de volta. Camila, bem-vinda. Então, eram pontos de energia aonde era honrado todos os deuses, onde tinham conexão com a força da natureza e tudo mais, tá? Na Grécia e na Roma também, na época antiga, os altares existiam dentro das casas, tá? Então, tinham altares dedicados à proteção de família, tinha altares dedicados a deuses. E entre os povos indígenas também os altares eram construídos. Só que eles construídos de outras formas. Então, eles utilizavam folha, utilizavam erva, utilizavam flor, utilizavam pedra. Então, tudo era conectado a um ciclo da terra. Hoje mesmo, a gente vivendo nessa loucura do dia a dia,
a gente vivendo em apartamentos, não necessariamente em casas para poder ter aterramento, né? Que tem a parte da terra e tudo mais. Com a nossa rotina acelerada, muitos de nós sentimos essa necessidade de criar um canto sagrado, um ponto de luz, um ponto de fortalecimento, um ponto de proteção, tá bom? Oi, Dinha, boa noite, amor. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Obrigada pela tigela de som, amor. Gratidão pela presença. Ah, tá bom, cá, obrigada. Então, hoje em dia, a gente com essa vivência meio doida, né, de viver em apartamento e tudo mais, a gente sente a necessidade de fazer um altar, um canto sagrado para a gente, né, onde a gente vai se sentir conectado com algum ponto energético. Vamos partir desse princípio, tá? Então, a gente vê muito altares voltados para o cristianismo, altares voltados para o budismo, altares voltados para a Umbanda, ou altares voltados para a Wicca, né? Então, esses altares, eles trazem um ponto em comum. O altar é o lugar onde a gente coloca toda a nossa energia que a gente encontra através de tudo isso que está por trás de todos esses altares, ou seja, o invisível, tá? Então, cada um desses altares é um ponto de força ser relacionado ao invisível, seja ele qual for, budista, wicano, umbandista, seja qual for ele, é um ponto de conexão seu com o mundo invisível, tá bom? Então, não importa a tradição que você segue, o altar ele é universal. Isso é um ponto importante, porque às vezes as pessoas acham que altar está relacionado só com o cristianismo, o altar está relacionado só com Umbanda, e estão enganados, porque ele é um ponto aonde se conecta o céu e a terra dentro da sua casa, dentro do seu ambiente. É onde sua fé, sua energia e a presença se manifestam de forma concreta. Por quê? É a materialização da sua fé e do que você acredita. Então, não tem nada a ver com religião XYZ. Estejam cientes disso, tá bom? Um altar é um ponto de conexão energético. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Gastar as estrelas, Dias? Pois é, eu ganhei umas também. Hoje estou gastando com o pessoal que eu gosto. Obrigada pelo café, Renadir. O meu canto é com plantas aí, tá vendo? Dadinha, o cantinho dela, o altar é de plantas. Maria José, bem-vinda. Voltei, fui dar um socorro aqui. Carla, bem-vinda, amor, à live de hoje. Então, dito isso, a gente precisa tirar da nossa mente ou da nossa crença que altar pode ser feito só por cristão ou por tudo mais. Então, não importa qual é a tradição, você pode ter altares dentro da sua casa, dentro do seu ambiente. A Vivi está falando que ela tem 2 altares dentro da casa dela. E é milenar, desde o princípio do começo, desde o princípio. No começo fazia altar para oferenda de deuses, exato, como eu expliquei. Lá com os irmãos Abel e Caim já se falava de altar, exato, mas não é uma questão somente voltada à parte religiosa dos cristãos. Por isso que eu dei o exemplo do Egito, dei exemplo da Grécia, dei exemplo de Roma, porque sempre foi feito. Não é exclusividade da religião dos cristãos, tá, gente? Obrigada pelo café, Andressa. Gratidão. E tem também de deidades, de divindades, tá, gente? Então, não é uma coisa assim de outro mundo você montar um altar. A representação do altar é onde está o ponto energético da sua fé. Aquilo que você acredita, aquilo que você encontra presença na sua vida e aquilo que te auxilia na manifestação
do que você está vivendo hoje, tá? Ou seja, da sua encarnação. É muito antigo, isso mesmo, Renadir, certinho, é muito antigo, tá, gente? Então vamos lá. A Vivi falou que já tem 2 altares. Alguém já tem altar em casa, gente? E de quem? Qual é a representação desse altar que você tem? Vamos lá. Bora lá. Renadir não tem. Perfeito. Alguém tem? Maria José tem. Gente, eu tenho e é mais de um que eu tenho, tá? Mas quando não temos fé em algo específico, o que pôr nele? Pois é, Camila, você vai descobrir essa semana. Essa semana a gente vai falar só sobre isso, tá bom? Eu tenho do budismo. Ai, que legal, Ju. Ai, Ju, queria tanto ir naquele lugar budista que tem aqui em São Paulo, no interior. Acho que eu vou marcar de ir. Reis, eu tenho dos meus santos e outro com elementos. Perfeito. Ah, Ilma tem 4. Maravilhoso, Ilma. Ilma, lembrei tanto de você. Quase comprei o livro da Baba Yaga. Lembrei tanto de você ontem. A Camila. Só do meu anjo e acrescentei uma santinha. Perfeito, Maria José. Tenho de cigana. Ai, que lindo. Eu tenho com divindades femininas indianas. Lashmi, Durga e Saravati. Saravati. Saravati é bom, Saravati. É famoso, né? Então, vou ver se eu dou um pulinho lá. Maravilha! Beatriz, bem-vinda! Vamos, Vivi, bora então. Vamos combinar, a gente vai. Gente, lascou. Encontrei uma companheira para ir nos lugares que eu nunca fui. É nóis. Daniele, bem-vinda. Nossa Senhora das Vitórias, que lindo. Obrigada pelo capim santo, Camila. Eu coloco os 4 elementos no meu altar, mas ele não está acabado ainda. Perfeito, Glaucio, tá tudo certo. Então, visto que essa eu não conheço, deve ser linda. De nada, Dani. Mas sigo o budismo de Nichiren. Eu não sei falar esses nomes, não. E aí em São Paulo tem um prédio maravilhoso na Liberdade, que é o da ONG. Ah, entendi. Vai embaixo de um pé de árvores, mas só monto quando vou fazer ritual. O seu altar é embaixo do pé de uma árvore, é isso? E tem o quadro de Nossa Senhora da Conceição na sala. Entendi. Gente, como eu expliquei no começo da live, o nosso ponto de luz, o nosso ponto irradiador de energia, ele pode estar dentro de casa e ele pode estar fora, tá? Eu vou explicar isso durante a semana, tá? E ele não é exclusivo somente de uma única religião. Então, tem vários altares. Vocês acabaram de ver aqui, tem gente que tem altar de budismo, tem gente que tem altar de 4 elementos e assim por diante. Tá bom? Então, dito isso, vamos olhar agora para cada um dos elementos que costumam ter nos altares, tá? Presentes em cada um dos altares. Ou seja, cada um deles, como a gente vem falando sobre isso na bruxaria, cada elemento colocado traz um significado, traz uma vibração e nada está ali por acaso, né? O outro tem o meu professor mestre. E Shiva, alimento todos os dias com incenso e às vezes vela também. Nele alimento com a minha energia também. É isso. Pode ter altar no quarto? O que você acha? Esse é um, esse é o outro, esse é outro. Eu tenho 3 aqui, ó. Um embaixo do outro. Legal, né? Um da Umbanda, esse primeiro. Esse segundo são dos meus guias, aqui é dos orixás, aqui é dos meus guias, e esse último aqui de baixo é só da Esmeralda. O meu é ao lado da minha cama, para mim tá travado. Tá travado? Reis, eu descobri que meu pai tem um altar com 2 São Jorge. Caramba, achei que eram só 2 imagens, ele disse que era de proteção, assim como as espadas de São Jorge e Santa Bárbara, que ele disse que era de proteção. Para mim,
Elas são duas árvores pelo tamanho, viu só? Ô, Carlos, isso daqui tem muito a ver com aquela sessão individual que a gente fez, você lembra? Eu tenho um quarto que deixei para meu sagrado. Perfeito, Yuma. Eu tô quase fazendo isso também, porque eu tô sentindo que eu tô precisando sair já de tanta coisa que tem. Vou fazer em cima da cama. Pode fazer naquela parte de cima, sabe? Onde tem a madeira em cima da cama, assim, na parte de cima. Dá para fazer também. Ah, você vai fazer em cima, em cima. Bom, eu já tô dormindo no chão, então tá tudo certo. Esses dias me falaram que não poderia, mas vejo por que não ter. Pode sim, Lari. É ponto de luz, não tem por que você não ter um ponto de luz dentro do seu quarto. Isso não existe, tá? Os dois altares ficam na sala, tem os 4 elementos, um troca a água do copinho quase todos os dias. Que lindo! Reis, vou indo, preciso comer. Vai lá, Dinha, beijo. Andréia, obrigada pela presença, viu, Dinha? Andréia, bem-vinda de volta. Eu acho legal e casa mais, debaixo de uma árvore com os pés na terra no meio do tempo é incrível. Sim, mas nada impede de você ter dentro de casa, tá? Além do mais, dentro de casa é onde você passa o maior período. Então é bom ter um ponto de luz dentro da sua casa, tá? Isso é muito bom. O que você pode fazer é linkar o de fora com o de dentro de casa. Dá para fazer também, tá bom? Tan, tan, tan. Daiane, seja bem-vinda. Ah, tava travando, entendi. Acho que internet, né? Tá travando para todo mundo ou só para Andréia, gente? Me digam aqui. Ah, então tá bom. Então vamos lá, gente. Cada coisinha que a gente coloca. Tá normal? Ah, então tá bom. Então, cada coisinha que a gente coloca no nosso altar, ele traz um significado diferente e principalmente traz uma vibração energética diferente. Cada coisinha que você vai colocando tem uma finalidade. Mas vamos lá. O simbolismo de cada elemento chave. Num altar, você pode ter vela, certo? As velas, elas vão estar representando o fogo. O fogo, ele traz a luz, ele traz a iluminação, é ele que aquece, é ele que transforma, certo? Então, uma vela acesa no seu cantinho, no seu altar, ela é um sinal de presença espiritual, tá certo? É o sinal de uma intenção colocada ali. Por isso que é tão importante a gente saber as cores das velas e seus significados, tá? Eu não vou entrar em detalhe agora sobre as velas de cor e seu significado, porque eu tenho um e-book aqui, tá, gente? Então, quem quiser saber qual vela colocar no seu altar, que cor, para intencionar aquilo que você quer colocar no seu altar, clica no quadradinho verde, vai na parte de produtos, tem um e-book só de velas, tá bom? Lá vocês vão encontrar o significado de cada cor de cada vela. E isso é importante a gente saber, para saber que energia que vai estar regendo o nosso altar. Entendeu? Então, cada cor de vela ela vai trazer uma energia diferente. Então, por exemplo, a cor branca está relacionada à paz, a cor azul pode trazer tranquilidade, a cor verde, cura, a cor dourada para prosperidade, a cor violeta para transmutação, transformação e assim por diante. Então, cada coisinha que você coloca no altar, ela vai trazer um significado e vai criar um campo energético ali, um ponto de energia, tá bom? Reis, eu queria ter um fora de casa, onde moro hoje não tem espaço. Construir tipo um quarto com várias janelas e perto do ambiente o estilo casa da árvore. Dá para você fazer um fora também, tá? Essa semana eu vou falar sobre isso, um dentro e fora de casa. Camila, Andressa, seja bem-vinda. Tem e-book de velas e consagração. Tem de consagração também, gente. Cainha, bem pensado. Se preferem consagrar antes de colocar no seu altar.
é importante a gente fazer consagração dos objetos antes da gente colocar no altar, tá bom? Eu vou falar sobre isso mais para frente também de limpeza energética. Reisa, você faz a ancoragem do seu altar com você usando fluidos? Não, não faço usando fluidos. Eu uso sempre os 4 elementos e o éter, que é o espírito, tá? Então, eu não uso. Tem sempre os 4 elementos no meu altar: terra, água, fogo e ar. Certo? Mas não uso os fluidos, não. Então, vamos lá. Então, tem altares que colocam as velas, tem altares com representação de cristais também. A Dinha já saiu e ela falou que o altar dela é feito de plantinhas. Plantas são elemento terra, tá bom? Então, cada um dos altares ele vai carregar uma energia específica. No caso dos cristais, também está relacionado ao elemento terra. Então, são seres da Terra que guardam as energias para estabilidade, né? O elemento Terra ele está sempre relacionado à estabilidade, estabilidade de emoção, estabilidade de pensamentos, estabilidade de ação, né? Eles sempre estão ligados a... Tem cristais que são ligados à amplificação de energia, então isso é muito importante saber também. Então, a gente precisa saber colocar qual cristal no seu altar. Então, por exemplo, se for um altar criado para amor próprio, você pode colocar aí um cristal de quartzo rosa. Se for um criado para prosperidade, você pode colocar um citrino, você pode colocar uma pirita. Se for um para purificação, você pode botar uma ametista. Esse daqui de baixo tem uma ametista enorme nele, assim. Ó. O de baixo tem uma ametista. Se for um para cura, de repente ligar o quartzo verde. Eu tô falando os cristais mais fáceis de serem encontrados. Mas se vocês quiserem saber sobre cristais, qual é a representação de cada cristal, gente, tem e-book aqui também, tá? Então, clica aqui no quadradinho verde, vai na parte de produtos e procura o e-book sobre cristais. E aí vocês vão saber a representação de cada cristal para poder colocar no seu altar. Certo? Juliana, bem-vinda de volta. Isso que eu ia perguntar, da vela e energia que ela pode atrair. Mês passado fiz um altar para a minha Maria Padilha, mesmo não sabendo quem ela é, pois todos veem ela perto de mim. Mas quando tiraram as cartas para mim, viram que quem estava se alimentando era uma energia masculina e que podia não ser positiva. Então, retirei e o tarólogo diz para tomar cuidado com vela que eu coloco. Camila, você tinha a vela do seu anjo da guarda acesa? Nossa, Camila, procure conhecer melhor a entidade quando você quiser fazer de novo. Não, Caio, eu precisava colocar 2 velas, então. Camila, na verdade, precisa desenvolver o seu lado espiritual antes de começar a acender vela para todo mundo, né? Então, assim, é importante. Aqui no meu perfil, gente, eu ensino vocês o básico do básico. O pessoal que me acompanha aqui sabe. O básico do básico. Comecem. Ao invés de vocês começarem a acender vela para a entidade, comecem pelo básico. 4 elementos. Terra, água, fogo e ar. É o mínimo. Você montar um altar com 4 elementos é o mínimo que você tem que fazer. Não adianta a gente querer colocar a carroça na frente dos burros. Às vezes a gente não sabe nem com qual entidade que a gente está lidando, porque a gente não conhece, a gente não entende de energia, a gente não sabe quem está se aproximando, tá? E isso, com o estudo e com o tempo, a gente começa a distinguir que tipo de energia está perto da gente. Mas só através de estudos. Minha sugestão essa semana é: quem nunca montou um altar vai aprender a montar com o mínimo. Eu vou falar daqui a pouco.
Terra, água, fogo e ar é o básico que tem que ter no altar. Depois disso, quando você tiver estudo, quando você estiver seguindo uma linha, de repente, alguma coisa, vai fazendo algo mais. Porque às vezes a gente quer colocar as coisas na frente de algo que a gente não sabe. E aí, de repente, pode acontecer o que aconteceu com a Camila, tá? Então, vamos fortalecer o básico primeiro. Depois disso, a gente sobe um próximo degrau. Afinal de contas, para subir escada, a gente precisa subir degrau por degrau. Não adianta a gente querer sair do degrau de baixo e pular para o de cima, porque não vai conseguir. Vai se estrupiar no chão, entendeu? Então, a gente precisa saber o básico sobre energia, o básico sobre montar um altar, senão a gente pode, de repente, estar fazendo alguma coisa que não é legal, tá bom? Essa é a minha sugestão, é como eu vejo. Depois disso, se você quiser estudar deusas e deuses, se você quiser estudar divindade, deidade, aí se você quiser seguir para uma outra religião, já é uma outra coisa, tá? Mas vamos começar pelo basiquinho, vamos fortalecer a energia do básico, porque é no básico que se monta, é na base que se monta a casa, né? Não adianta querer montar a casa da parte de cima para de baixo, porque não vai dar certo. Certo? Então vamos lá, gente. A Carlinha tá colocando uma dica aqui para você, Camila. A Reisa nos ensina sempre a acender uma vela branca de anjo da guarda, de preferência de 7 dias. Sempre. Todo mundo que me acompanha tem uma vela do anjo da guarda acesa. E reacende de 7 em 7. É o mínimo que você tem que ter para mexer com qualquer tipo de energia, tá, gente? É o mínimo. Você precisa ter seu mentor e anjo da guarda do seu lado. Daniele, seja bem-vinda. Começamos pelo básico. Aira, seja bem-vinda. Boa noite, meu amor. Quais os tipos de estabilidade que o elemento terra nos dá? Todo tipo de estabilidade. Você está precisando de estabilidade mental, emocional, energética, física, tudo. O elemento terra é o elemento básico que precisa ter. Terra, água, fogo e ar é o básico que a gente precisa ter, porque são os 4 elementos que estão no nosso corpo, que junto com o elemento éter a gente consegue fazer o que tem que ser feito, tá? Estava esperando essa aula, tô com um espaço vazio aqui faz 2 semanas para fazer um altar, mas nunca me vem como começar. Pois é, essa semana a gente vai fazer. Luísa, seja bem-vinda. Julie, seja bem-vinda. Só tem a do anjo da guarda. Perfeito, tá ótimo. Para começar, tá ótimo. Junto com o copo de água ao lado da vela, com um pouquinho de mel para dar uma acalmada no processo evolutivo espiritual nosso. Meninas, as energias fluem muito bem quando acendemos a vela do anjo. Sou prova viva. Flui, gente, flui. Quem não tem vela do anjo da guarda acesa, acenda, porque muda muita coisa, né? Então vamos lá, gente. Os cristais são seres da Terra, onde guardam energia, onde estabilizam nossas emoções. Alguns cristais amplificam as intenções. Então, de repente, se você quer um altar voltado aí para a parte de espiritualidade, voltado à proteção, põe uma ametista, põe uma turmalina negra, tá bom? Um citrino para prosperidade, ou uma pirita, um quartzo rosa para amor, ou um rubi, que é paixão, né, gente? Então, assim, tem várias formas da gente montar. E se você não sabe ainda qual é a representação de cada um do cristal, que é a representação do elemento terra, clica aqui no quadradinho verde e vai lá e pega um e-book sobre cristais, tá bom? Além desses 4 elementos que a gente vem falando aqui, terra, água, fogo e ar, a gente pode colocar imagem, tá? Ou símbolos sagrados, tá bom? Então, eu vou dar um apanhado geral hoje. Então, pode ser um orixá, pode ser um santinho, pode ser uma deusa, pode ser um guardião, pode ser uma mandala, tá? Aqui eu tenho uma mandala, que é a representação dos sabás. E na frente eu tenho Gaia, uma imagem de Gaia,
tá? Ela é representação aí de Gaia. Então, eles servem como âncoras de arquétipos. Reisa, vou jantar, amei sua live, boa live, gratidão. Gratidão, meu amor. Boa janta para você. Altar precisa ficar em nossa mesa de trabalho ou pode ficar mais no alto mesmo? Pode ficar no alto, tá bom? É até melhor porque ninguém fica botando a mão. Aira, bem-vindo. Invoquei que eu preciso achar uma cigana pequenininha, mas tem que ser do jeito que eu estou imaginando. É sua cigana falando, tá, Lari? Normal, bem-vinda ao meu mundo. Beijo, Yuma, meu amor. Gente, deixa eu só fazer uma propaganda rápida da Yuma. Não sei se ela já saiu. A Yuma, ela faz umas leituras de oráculos que são muito legais, tá? Então, não sei se ela já saiu, mas eu gosto muito das leituras da Yuma, tá? Ela tem umas lives que ela fez de leitura de oráculo que eu achei fantástica. Isabel de Lourdes, seja bem-vinda. RS. Saquil, seja bem-vindo. Se eu falei errado, me perdoa, tá? Então, Lari, é isso, tá? Essa imagem que você está procurando, que é do jeito que você está imaginando, é do jeito que ela quer. Bem-vinda ao meu mundo. Fala de Santa Muerte, fala da Baba Yaga. Eu vi uma live dela da Baba Yaga que eu adorei. É bem legal. Então, gente, pode ser colocado? Pode. Eles vão servir como âncoras, ou seja, a energia daquele arquétipo que está representando ali. Ou seja, forças que habitam no mundo espiritual, mas que nos tocam com profundidade. Então, não é sair comprando um monte de imagem e sair colocando e mexendo, às vezes, com energia de deusas, deuses, guardiões ou outras coisas, sem você ter o mínimo de informação possível em relação a isso. Já vi casos de pessoas falando: eu montei um altar para Hecate, mas a energia tá tão pesada. Jura? Será que é Hecate mesmo que tá lá? Então, assim, vamos tomar cuidado. Mas, Reisa, como é que eu sei? Livro, gente. Livro serve para isso, para a gente estudar. Ó, minhas novas aquisições. Olha isso aqui, ó. Comprei nesse final de semana. Livro serve para quê? Ó, Dominando a Magia, Arte Psíquica do Tarô e Bruxa Psíquica. Livros são ótimos para a gente estudar. Livros de divindades, de deidades, de orixá. Então, bora lá estudar, tá bom? É a primeira pessoa que vi aqui no app falando dessa santa. Eu adoro essa santa, tá? Adoro. A Santa Muerte. Eu adoro. Aliás, aquela festa que tem, eu sou apaixonada por aquela festa. Festa de Los Muertos. Ela tá impossível essa semana, Reisa. Eu que lute para achar a ciganinha dela. Pois é, Lari, é assim. Lari, dá uma procurada na internet, sei lá. Qualquer coisa, pede para ela te direcionar. Você vai acabar achando. Até o copo de água sem intenção, sem direção, qualquer um chega e pega, né? Pega. É aquela velha história, né, Nadia? Que a gente vem falando aqui. Se você não tem para onde ir, qualquer lugar serve. E é assim que funciona. Fátima, seja bem-vinda. Nem me fala. Você comprou os livros, Renadir? Eu nem fechei meu carrinho. Eu tenho a Bruxa Psíquica e e-book. Você tem, Maria José? Pois é, menina, comprei. Não sei o que aconteceu ontem comigo, acabei comprando. Não sei o que aconteceu. Lógico que eu sei, eu só compro o livro, né? Eu também gostei dessa live. Camila, seja bem-vinda. Um monte? Sério, você já fechou? Eu não fechei ainda, não. A minha senti que pediu um imã, pediu pulseira que eu tenho, já é dela. Normal também, Maria José. Desses anéis que vocês estão vendo, esse anel era meu, ficou para Esmeralda. Esse daqui era um outro anel, eu montei para Esmeralda do jeito que ela queria.
Esse daqui eu comprei para Esmeralda mesmo. Esse anel era meu, ficou para Esmeralda. É assim, entendeu? Vocês já ouviram aquela música O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu? Vocês já ouviram? Então, é assim que funciona. As pulseiras que eu uso também, 3 que eu tinha, ficou tudo com esmeralda. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Hoje eu entendo perfeitamente essa música, né? Porque provavelmente eram coisas que a gente não usava muito e agora tem uma grande utilidade. Maravilhosos, pois é. É anel também. Estou numa vontade de comprar anel de pedras. Acho que estou começando a entender. É por aí. O caminho é esse, Lari. Aí você vai começar a ir em alguns lugares e algumas coisas vai começar a te chamar a atenção. Chamou a atenção, tu viu o preço? Dá para comprar? Tu compra, porque não tem jeito, tá? Esse anel aqui, ó, eu já falei que o nome da esmeralda é Pombagira Cigana, Rainha Esmeralda Feiticeira. Eu queria um anel, tava procurando um anel, e aí eu fui numa loja lá na 25, já tinha ido 3 vezes lá procurando um anel, um belo dia ela me mostrou esse anel. Pronto, né? Aí Reisa paga 50 pau num anel para Esmeralda, é isso, sobre isso. Bem-vinda ao meu mundo e vamos que vamos. Mas eles dão condições também pra gente comprar as coisas para eles, tá? Não é essas loucuras também não, tá? Eita, eu ainda não senti nenhuma me pedindo nada. Calma, é com o tempo. É bem isso, não é, Maria José? Lu Mendes, gratidão pela flor de lótus, amor. Bem-vinda. Adorei a live, mas terei que sair. Tá bom, meu amor. Amanhã, às 7 horas, tem de novo, tá? Semana inteira. Essa semana inteira, às 7 horas, a gente vai falar sobre altar. Tem objetos que chegam até mim que não tem nada a ver. Agora estou vendo o sentido. É isso, Maria José. É isso. Onde a gente não vê sentido, a espiritualidade vai lá e faz pá na sua orelha. É assim. Ela abre portas para a gente ter dinheiro fluindo. Sim, abre. E às vezes eles pedem. E aí, quando não tem, é só você falar de volta. Falar, me dá a condição que eu compro. Né? É assim. E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Eu chamo de acordo, mas é entre aspas. Porque eu já vi pessoas que, de repente, se enfiaram em dívidas por conta disso. E calma, não é bem assim, né? Eles sabem também do nosso processo. Preciso fazer minha oração de encerramento do dia. Gratidão ao budismo, gratidão por hoje. Beijo, Ju! Eu estou recebendo rosas, ganhei das filhas do marido de desconhecido no trânsito, desenho de rosa de criança. Vai analisando, amor. Então vamos lá, gente. Dito isso sobre as imagens, alguns elementos da natureza que vocês podem colocar no altar de vocês. Agora é hora de vocês anotarem, tá? Papel e caneta para anotar. Você ganha muita pedra, Renandinha. E perfume. Aí, pronto, tá vendo? Elementos da natureza que podem ser colocados em altar. Representação do elemento terra. Pedra, cristal, a própria terra, tá bom? Flores secas. Sal também, tem gente que coloca sal. Eu tô com um saquinho de sal aqui nesse altar, tá bom? O elemento terra, ele vai estar sempre representando a firmeza e a estrutura, tá? A base. Lembrem-se sempre que o elemento terra é onde a gente pisa, o nosso planeta Terra. É onde nos dá estrutura para a caminhada, é onde nos dá base e segurança para fazer o que tem que ser feito, ou seja, nos dá estrutura, tá bom? Aquele tarô dos sonhos aconteceu bem isso. Na sua live você mostrou ele. Antes de dormir eu já pensei, se for para mim, me dê condições. No dia seguinte, uma moça que eu lavo o túmulo para ela me chamou e pediu para limpar lá. O valor que eu cobro era justamente o valor do tarô. Comprei. Pois é. Era para ser, tá vendo, Jéssica? Raquel, seja bem-vinda. É nesses pequenos detalhes que a gente percebe o quanto a espiritualidade está do nosso lado.
E você pode ter certeza, Jéssica, que a comunicação dessa sua entidade vai ser através desse tarô, tá bom? Acontece muito isso. Às vezes a gente acha que a gente compra tarô, baralho cigano aleatório, e aí quando a gente menos percebe, aquela leitura de tarô, baralho cigano que a gente está fazendo, é a nossa espiritualidade se comunicando com a gente, tá? É muito comum isso acontecer. Água, elemento água. O que pode colocar no altar trazendo a representação do elemento água? Um copo com água. Você pode colocar concha. Você pode colocar perfume. Todo o elemento água está relacionado às nossas emoções, tá bom? A nossa parte de purificação. No meu altar aqui em cima, eu tenho garrafinha pequenininha de água de fonte, que é água de Oxalá. Eu tenho garrafinha pequenininha de água do brejo, que é água de Nanã. Eu tenho garrafinha pequenininha de água de cachoeira, representando a energia de Oxum, ponto de força de Oxum. Eu só não tenho de Iemanjá, mas eu tenho uma garrafinha pequenininha com areia da praia, representando Iemanjá. Tá bom? Ponto de força de Iemanjá. Eu trouxe e coloquei no meu altar. Certo? Então, vocês podem aí, toda a parte relacionada à água, concha, perfume e tudo mais, vai trazer a representação aí da sua parte emocional, ou seja, sempre ligado ao nosso emocional e à nossa purificação. Tá? Deixa eu ver. Água da lua, pode ser água da lua. Por que a Carlinha tá colocando água da lua, gente? Tem gente que faz altar para a lua, tá? E tá tudo bem. A gente ganhou uma sua da lua, sim, a de lua cheia, né? Que eu mandei para vocês. Foi exatamente isso. Lua cheia, que é para a energia amplificadora, com a energia do ouro, né? Para prosperidade, que eu coloquei para vocês. Os meus decks eu demoro de comprar. Eu pensava que escolhia demais, mas eu vi que não sou eu. Tem um que chegou a me dar um choque quando viu o anúncio. Eu lembro, mas você comprou, Maria José? Sabia que esse final de semana eu vi um. Eu vou te mandar o link. Eu vou te mandar o link desse. Eu lembrei de você, a hora que eu peguei ele na mão e eu senti. Ele tem cheiro, tá, Maria José? Eu não sei se ela tá mexendo com cheiro com você, mas eu vi um esse final de semana que ele tem perfume, ele é perfumado. E eu lembrei de você. Gente, eu achei um incensário e é um formato de cascata. Tô apaixonada. Preciso, já serve para o meu altar elemento ar. Serve. Tem um de cascatas, são lindos. Isete, bem-vinda. Eu vi esse, lindo mesmo. Perfeito. Tô esperando o cartão liberar. Tá, eu vou. Lembra? Me manda mensagem depois, Maria José. Me lembra de eu te mandar esse daí. Andressa, seja bem-vinda. Cheira ainda não? Então tá bom. Magrelo, seja bem-vindo. Então vamos lá. Elemento fogo, representação do elemento fogo no altar. Pode ser uma vela, pode ser um carvão, pode ser erva queimando, tá? Tudo isso tá trazendo uma representação de ação, de movimento, de transformação e de transmutação, tá? Elemento fogo, vela, carvão, erva queimando, tá bom? É sempre representação do elemento fogo, é ação, transmutação, transformação, renascimento, tá bom? Souza, seja bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? Elemento ar, incenso, pena, sino, tá? O elemento ar está sempre relacionado à nossa parte mental, então traz a informação da inspiração, da comunicação, da palavra, do sopro vital. Aqui nesse altar, o elemento ar está representado por uma pena. Um belo dia eu estava aqui, apareceu uma pena, do nada, desse tamanho a pena. Eu entendi que era para colocar no altar. Aí Reisa foi lá e pôs no altar. Tá lá a pena. Reisa, tem espaço para fazer Semana da Vela, para a gente confeccionar nossa vela? Carla, eu acho que não. Eu posso tentar fazer, ver se eu encaixo o mês que vem.
Eu tô vendo de colocar a semana do oráculo para a última semana do mês, porque acho que a galera ainda não adquiriu os oráculos, né? Mas eu posso dar uma olhada. Camila, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Tá bom, meu amor. Não tem problema, tá bom? Aline, seja bem-vinda. Tá engasgada com o oráculo? Ai, Renadir. Qual oráculo, Renadir? Além dos 4 elementos, vocês podem colocar no altar de vocês objetos pessoais, tá? Então, algo que tem valor emocional, algo que tem valor simbólico. Então, pode ser um anel, pode ser uma carta, pode ser um pedaço de papel escrito com o que você deseja. Esses são objetos que trazem uma energia única, fazem o seu altar ser realmente seu. Outro ponto que eu quero falar aqui para vocês, galera que fez comigo sigilos mágicos, põe o sigilo mágico no seu altar, tá bom? Quem não fez sigilo mágico comigo, clica aqui no quadradinho verde, arrasta para a parte de produtos e lá você vai encontrar um e-book falando sobre sigilos mágicos para você montar o seu para colocar no seu altar. Certo? Fechado? Eu já fui comprar uma 100 vezes e não comprei, tá de rosca. Reis, aí se na semana do baralho você der dicas para as pessoas comprarem, pode ser, cara. Elemento ar é pensamento e o que mais? É a nossa comunicação. O elemento ar está relacionado à nossa inspiração. Toda a parte de pensamentos é elemento ar, tá bom? Então, inspiração, comunicação, palavra, tá tudo relacionado a pensamento, Glau. Eu já fui com... Porque aí chega a tempo delas terem os oráculos. Então, eu preciso ver isso daí direitinho, Carla. Aí vamos ver se a gente consegue encaixar. Carla no comércio. Não sei, Souza, não faço leitura aqui, meu amor, aqui é a aula, mas se você quiser me ajuda, agenda comigo no quadradinho, tá bom? Sigilo é muito bom. Obrigado, Renadir. Dá muito certo sigilo mágico. Jéssica, é certeza que vocês vão acabar comprando. O problema é que se ficar na semana não deve chegar. Exato, exatamente. Vamos ver como que a gente faz isso. Eu estou pensando em colocar na última semana, entendeu? Porque aí dá tempo de chegar os oráculos para vocês. Como os altares refletem as nossas intenções? Vamos para esse ponto agora, gente. O seu altar é como se fosse um espelho da sua alma, tá? É como se fosse a sua própria energia ali colocada. Então, se você está vivendo um processo de cura, ele pode estar voltado para essa energia de cura, tá? Talvez vocês colocarem uma vela verde, um cristal quartzo rosa, né? Um papel com uma palavra cura escrita, isso tem muito poder. Ou, por exemplo, vocês fazerem um altar na energia do recomeço, né? Vocês podem trazer nesse altar símbolos de renovação. Vocês podem trazer nesse altar, por exemplo, uma vela branca. Vocês podem trazer no altar um copo com água que traz a transparência, a clareza. Algo que está recomeçando, você pode trazer também sementes, porque é da onde gera tudo na vida, é através da semente. Então, uma imagem que traga aí a energia do renascimento. Ou se você quiser honrar seus ancestrais, as suas energias, os seus orixás, por exemplo, ou pontos de força. Reis, eu quero montar um altar para minha parte intuitiva. Uma vela, um cristal, algo que represente a sua parte intuitiva. Você pode trazer objetos também que trazem a intuição. Então, tem uma série de objetos e coisas que você pode colocar no seu altar que vai trazer, vai ancorar a energia que você precisa da sua intenção.
certo? Deixa eu ver. Fran Barroso, seja bem-vinda. Altar para fortalecimento emocional. Também dá? Eu faria um altar para amor próprio, Camila. Dá para fazer, tá bom? Repete a de recomeço? Repito, meu amor. Então, se você está num momento de recomeço, você pode trazer símbolos de renovação, tá? Você pode trazer uma vela branca, por exemplo. Você pode colocar um copo com água. Você pode colocar sementes, que está muito representativo de energia de recomeço, tá? Ela representa o renascimento. Tudo nasce de uma semente, certo? E o que vier dentro dessa energia de renascimento, tá certo? Eu já ouvi pessoas que colocaram a representação do renascimento ou representação de nascimento de algo, um ovo. O ovo é o início da vida, né? Então ele traz uma energia muito forte também. Mas aí precisa ficar trocando o ovo, tá, gente? Porque o ovo apodrece. Giovana, seja bem-vinda. Então, nessa parte dos orixás, eu ainda não me sinto segura, porque não conheço quais são os meus. Aí, quando vou fazer qualquer coisa sobre eles, eu faço oração e digo: não sei quem sou e como vocês se chamam, mas vocês sabem que estou direcionando a vocês. Orixá, Renadir, vamos lá. Orixá é uma coisa, entidade é outra, gente. Vamos separar um pouquinho, tá? Orixás são arquétipos dentro de nós. Então, todo mundo carrega os orixás, tá? Tem um curso que eu fiz, que são as 7 vibrações energéticas, onde você ativa todos os 7 orixás que você tem, tá? Então, todos os orixás são arquétipos. Todos os orixás têm representações de ponto na natureza. Cada um dos orixás, ele traz uma energia. Então, por exemplo, Ogum está relacionada à força, está relacionada à abertura de caminhos. A Iemanjá está relacionada mais à nossa parte sentimental. Então, ela traz a energia do sentimento, traz o aconchego, traz o acalanto. Energia de Oxum, amor próprio, e assim por diante. Todos nós temos tudo isso. Consegue entender? Então, assim, todos nós temos todas as energias do orixá. A questão é qual que você quer, qual energia você quer nesse momento? Qual energia você sente que você precisa? No curso que eu fiz das 7 vibrações energéticas, você ativa 7 vibrações energéticas. Você ativa Oxum, você ativa Iemanjá, você ativa Ogum, ativa Oxóssi. É que Iemanjá e Oxum é uma única ativação, que é o raio rosa. Oxóssi, quem mais? Oxalá, raio violeta, que é o Obaluaê. Eu sei que tem ativação de 7 vibrações, 7 orixás, tá? Mas a gente tem todos. Entidades, elas trabalham embaixo dessa energia, tá bom? Aí é diferente. E como se chama os que dizem você é de, sua mãe é de tal? Então, esses são os orixás. Quando falam você é de e sua mãe é de tal, são os orixás que são mais fortes nessa encarnação que você tá, mas você tem todos, tá? Borboleta pode pôr no altar de renovação? Pode. Borboleta é renascimento, renovação. Pode colocar, amor. Tá bom? Ah, fica tranquila, Renadira. Eu também fui confusa. Fui estudando, fui fazendo curso e aí você vai direcionar e você vai entendendo, tá? É porque assim, quando falam
você é do orixá X e sua mãe orixá ou X e Y, é porque a gente, nessa encarnação, a gente tem 3 orixás regentes, tá? É o orixá de cabeça, o orixá de frente e o orixá juntó, que são os que estão mais forte trabalhando com a gente agora que a gente está encarnado, né? O orixá de cabeça é um orixá que não muda, todas as encarnações vai ser o mesmo. O orixá de frente, ele está sendo a representação dessa sua encarnação agora, e o orixá juntó, ele vai mudando com os outros orixás. Pelo menos na linha que eu estudei, que é de espiritualidade metafísica, tá, gente? Aí não tem a ver com religião. Na linha que eu estudei de espiritualidade metafísica, que não está atrelada a religião nenhuma, o orixá juntó, ele muda de 7 em 7 anos, se eu não me engano. Não, de 7 em 7 anos. Ou 7 em 7 meses. Agora eu não me recordo bem. Mas esse da frente não muda, porque é a sua encarnação atual. E esse daqui ele vai mudando. Por isso que ele fala que a gente tem todos os orixás, porque vai mudando conforme um período da sua vida. Então, às vezes você precisa mais de força e segurança, às vezes você precisa mais de acalanto, e ele vai mudando com o tempo. Entendeu? Curso de Marcelo Cotrim, eu aprendi isso, gente. Eu não canso de falar o nome dele aqui. Então, quem não quer ir para religião nenhuma, minha sugestão, vão estudar com o Marcelo Cotrim. É uma sugestão que eu dou. Antes de ir para qualquer religião, caso vocês estejam perdidos aí. Tá bom? Eu comecei estudando dessa forma, espiritualidade. Depois eu fui para Umbanda. Tá bom? É maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é meu professor de tudo que eu tenho de espiritualidade. Ele foi o meu guia desde... Eu fiz 2 anos de curso com ele. Marcelo Cotrim. Certo, gente? Cotrim, isso mesmo. Marcelo com 2 L's. E Cotrim, do jeito que a Vivi está colocando aqui. Flor de Jasmim, seja bem-vindo. Ele é maravilhoso, tá? Ele eu indico porque é um cara, assim, que ele não tem ligação religiosa com nada. Ele mostra você desde a raiz da coisa, entendeu? Então, é bem legal para você entender e depois, se você quiser ir para alguma religião, você vai. Senão, não tem problema também. Ele é espiritualista universalista. Não está atrelado em religião nenhuma. Eu comecei por aí, tá, gente? Por isso que o que eu entendo sobre os orixás regentes é o que eu aprendi com ele e para mim faz mais sentido. É uma espiritualidade livre. Ele é espiritualista universalista, então é mais tranquilo. Mas ele fala de Umbanda também, ele fala de voodoo. Nossa, eu tive uma aula com ele que ele falou de todas as religiões. Ele falou de Umbanda, Candomblé, voodoo, todas. Foi muito bom. Foi muito bom. Muito bom mesmo. De nada. Eu adoro ele. Então vamos lá, gente. Um exemplo de altar simbólico para vocês. Fala tudo. Tudo. O catolicismo, ele trata na raiz, né? Ele fala de tudo que aconteceu dentro da religião católica. E como eles manipulam a gente, né? Então é muito forte isso. E é bem complicado, mas ele tem uma didática fabulosa. Ele fala de Jesus, mas não sentido católico, né, Vivi? É bem diferente a fala dele de Jesus, tanto que ele tem um curso voltado para isso. É maravilhoso. É maravilhoso. Você tem uma visão completamente livre. E aí você percebe o quanto o catolicismo prende até hoje as pessoas, né? Através do medo, da insegurança e um monte de coisa. É bem legal. Eu gosto de Marcelo Cotrim porque ele faz você enxergar coisas que, de repente,
você não enxergaria se não tivesse um direcionador como ele. É maravilhoso. Eu gosto dele. Gente, eu vou compartilhar com vocês um exemplo agora de um altar simbólico, tá? Então, imaginem aí um altar voltado para a proteção espiritual. Bora anotar? Vocês querem anotar? Um altar voltado para a proteção espiritual. O que, que você pode colocar? Você pode colocar uma vela violeta, uma vela roxa, violeta, para transmutação de energia densa, tá? Você pode colocar num altar de proteção espiritual uma ametista, que é um cristal de proteção e está relacionada aí à nossa espiritualidade. Você pode também colocar nesse altar um copo com água. Então, vejam, vela, elemento fogo, copo com água, o elemento água, uma ametista representando o elemento terra e um incenso. O incenso de proteção pode ser arruda, pode ser alecrim, pode ser um incenso de cravo, ó. Hoje eu usei o incenso de cravo, tá bom? Então, vocês podem colocar no altar de vocês a representação dos 4 elementos dessa forma que eu tô falando, tá? No caso de um altar para proteção espiritual. Então, uma vela violeta, uma ametista, um incenso de arruda, de cravo, de alecrim, e pode colocar também um copinho com água, tá? Quem gosta de imagem, por exemplo, eu no meu altar aqui, eu tenho a imagem de Ogum, né? Na verdade, não é a de Ogum que eu tenho aqui, tá? O que eu tenho aqui é a imagem de São Jorge, tá bom? Que São Jorge é o sincretismo religioso de Ogum, tá bom, gente? Então, vocês podem colocar a imagem de um guardião, vocês podem colocar São Jorge, vocês podem... Quem gosta de imagem, não é obrigado a colocar imagem, tá, gente? Pode colocar São Miguel, pode colocar Ogum, tá? Podem aí trazer a imagem de uma deusa guerreira, certo? Lembrem-se disso, porque lembrem-se que o povo da Grécia também tem imagens de deuses e deusas guerreiros, tá bom? Ou vocês podem colocar algo simbólico. Vocês podem colocar uma espada, vocês podem colocar um escudo. Eu, nesse de baixo, eu tenho uma espada. Defesa e proteção. Tá bom? Então, vocês podem colocar tanto a parte dos 4 elementos, quanto colocar algo simbólico representando aí essa proteção espiritual, tá? Por quê? Porque no momento em que vocês se conectam ali, que vocês olham para aquele altar que vocês estão fazendo, por exemplo, no caso da proteção espiritual, vocês vão se sentir essa proteção. Vocês vão sentir a firmeza, vocês vão sentir a força, vocês vão sentir a presença daquela energia. Então, é um espaço onde você pode ficar tranquilo, você pode se sentir seguro, você pode se sentir amparado, você pode se sentir protegido, você pode se sentir defendido, tá bom? Então, cada objeto que você coloca ali no altar, ele traz a representação, ele tem um motivo para estar ali, ele traz uma energia. Então, esse altar, ele vai estar sempre comunicando algo no seu campo energético. É a mesma coisa quando a gente fala para a gente colocar... Coloca um animal de poder na tela do seu celular. Toda vez que você olha aquela imagem, traz uma energia para você. Altar não é diferente disso, tá bom? Altar funciona da mesma forma. Então, ele traz o motivo, ele traz a energia, ele faz você se comunicar com algo no seu campo energético, além da matéria, tá bom? Deixa eu ver o que você escreveu aqui.
Água de lua minguante. Água de lua minguante é de limpeza, tá, Glaucia? Lua minguante, ela mingua. Tudo que você quiser tirar da sua vida, você pode usar água de lua minguante. Eu tô querendo da Mãe Terra. Ah, o oráculo ou o altar? Mas seja bem-vinda. Eu tô querendo da Mãe Terra. Gaia, eu tenho um panda na tela do celular. Lena, seja bem-vinda. Qual é a representação do panda, Jéssica? Ah, uma estátua da Mãe Gaia. Eu tenho uma pequenininha. Na feira tinha, Renadir. Tem uma loja que chama Wicca. Depois você procura. Os preços da Wicca são muito bons, tá, gente? Eu quase comprei um de Hecate e um de... Ai, como é que chama? A deusa do amor, gente? Esqueci o nome dela. Afrodite. Quase comprei de Afrodite. Só que era muito grande. Eu falei, gente, onde eu vou enfiar a Afrodite aqui? Coitada de Afrodite. Era R$10, mas era desse tamanho, ó. Ainda eu olhei para a Vivi e falei, Vivi, o preço tá ótimo, mas onde eu vou enfiar a Afrodite? E eu tô sentindo que eu preciso de um altar de Afrodite. Mas faz um tempo já que eu tô sentindo isso. Aí não comprei. Mas chama Wicca a loja. Wicca, W-I-C-C-A. Wicca. É uma loja aqui em São Paulo. Ali na República. Os preços deles são legais. Eu não sei se também é só preço de feira, vai saber, né? Mas, de repente, se vocês quiserem, gente, eu faço esse sacrifício. Sábado eu dou um pulo em Paranapiacaba, compro para vocês e envio. Quer que eu envio? Ai, gente, pelo que li, paz, equilíbrio, sabedoria e tranquilidade. Ai, que delícia. Uma bruxa com um gato preto. Ai, que legal. Eu vi na postagem, no status. Põe na sua loja. Pois é, menina. Ai, mas é tanta coisa, né? Tanta coisa. Juliana, seja bem-vinda. Certo, gente? Dicas dadas. Exemplo de altar simbólico. Estamos todo mundo junto? Agora eu vou dar algumas dicas para vocês criarem o seu altar pessoal. Anotem aí, tá? Como que você pode começar montar o seu altar? Meninas, anotem. Como que vocês podem começar a montar o seu altar? Primeiro ponto. Escolham um cantinho ali da sua casa para o altar de vocês. Coloquei sem saber, é porque eu amo panda. Depois que fui ver o significado. Pois é, a gente vai abandonar a Shopee e ficar só lá na Blaze. Menina, é muita coisa, né? É muita coisa. Calma, aos poucos as coisas estão andando. Vamos aos pouquinhos. Então, anotem aí. Escolham um cantinho da casa de vocês para montar esse altar. Então, pode ser um criado mudo, pode ser uma prateleira, pode ser até uma bandeja para você usar só para isso. O importante é que você respeite aquele lugar. Pode ser um lugar... Eu costumo... É que aqui em casa não tem problema, tá? Mas, normalmente, as pessoas deixam em lugares altos. Ah, tá. Já entendi. Normalmente as pessoas deixam em lugares altos os altares, para que não tenha pessoas pegando as coisas que tá naquele altar, entende? Entenderam? Tô profetizando, pois é. Bora profetizar, Renadir. Então vocês podem colocar em lugares altos para que não tenham pessoas ali pegando na energia que é de vocês, né? Na verdade. Então, esse é um ponto importante. Eu não lembro quem, algum tempo atrás, tinha mandado uma mensagem aqui para mim. Diz que o altar estava numa mesinha onde todo mundo passava se era bom ela tirar dali, porque as pessoas podiam pegar. É bom tirar. No que se refere ao altar, é bom você deixar num lugar onde ele fica irradiando a energia, mas que ninguém fica botando a mão, né? Energia de outras pessoas no seu altar, não.
Interferindo nas energias. Exatamente, Nadir. Esse é meu problema. Foi você, Jéssica? Acho que foi a Jéssica. Interfere demais nas energias. Foi você, Jéssica, que escreveu? Chegamos na época do altar agora, amor. Então, meu amor, minha sugestão: se é seu altar, não precisa ficar na sala. Se você quer montar um altar para a sala, domingo a gente vai fazer isso, tá? Porque aí fica um ponto irradiador de energia para casa. No caso de eu representar o elemento fogo, é importante ter aceso o tempo todo? Depende. Ó, Camila, eu vou falar para você, depende do que você quer trabalhar. Uma energia de uma vela fixada, uma vela palito fixada, ela vai durar a energia da vela ali acesa. Se é 4 horas, vai ser 4 horas. Se for uma vela de 7 dias, ela vai durar os 7 dias. E assim por diante, tá bom? Ai, Reis, então quer dizer que eu vou acender a vela, depois você vai energizar o lugar. Lembrem-se que não é só a vela que energiza, tá, gente? Pensamentos, conexão também energizam o lugar, tá? O seu ponto de força. Lembrem-se disso. Esse de baixo, por exemplo, eu acendo incenso todos os dias, me conecto todos os dias. Eu tenho um ritual matinal que eu faço com o de cima e o de baixo e a minha tronqueira, todos os dias. E o de baixo eu só acendo um incenso. Peço ali para a espiritualidade, através do elemento ar, a comunicação com eles. Porque ar é comunicação. Tá? E o de baixo, eu energizo uma vez por semana com uma vela, que foi o que Esmeralda me pediu. Aliás, dessa semana eu não acendi. Vou ter que acender hoje. Porque como a gente não teve aula em grupo ontem, foi na sexta, aí eu não acendi. No caso de representar, entendeu, Camila? Hoje me pergunto se pode colocar o gráfico em qualquer lugar. Pois é. É que eu durmo na sala. Entendi. Boa, se você dorme na sala, põe num lugar mais alto, Jéssica. Interfere. Tô sem quarto por enquanto, mas coloca no alto. Exatamente, Renadir. Sou apta, Renadir. Uma vez vi num canal sobre Feng Shui que um altar na cozinha é muito bem-vindo, pois a cozinha é o coração da casa também. E já ouvi falar que a cozinha também não é um lugar legal para colocar. Né? Então, posso dar uma dica para vocês? Sopraram aqui. Para mim, põe um potinho com sal junto. Vai ter que ser, Nadir, o único lugar que eu tenho por enquanto. De nada, Camila. Bom saber, Maria, o altar que eu iniciei é em cima da geladeira. Pois é, gente. Eu já ouvi falar o seguinte: em cima da geladeira não é o melhor lugar para colocar um altar, tá? Por quê? E aí eu vou falar sobre orgonites. Não só geladeira, tudo que a gente usa, celular, computador, eles emitem uma frequência energética. Ah lá, Renadir tá aqui, ela há de concordar que tem interferência magnética também, entendeu? Não é o melhor lugar. Segundo Marcelo Cotrim, a cozinha é um lugar que traz muita prosperidade, sim, tá? Que conecta muitas pessoas. Mas se você não tiver outro lugar para colocar, coloca na cozinha. É melhor ter do que não ter, tá bom? Mas lembre-se que em cima da geladeira tem interferência magnética, interferência energética, né? Então a gente tem que saber tudo isso e tem que lembrar. Altar para casa, altares para casa inteira. Não só para você. Altares para casa toda normalmente é colocada, prestem atenção, no ponto de entrada, onde as pessoas entram,
você vai ter o seu ponto absorvedor, que é a tronqueira, e no lugar oposto, na visão oposta, você vai ter o irradiador. As pessoas precisam entrar e ver que está lá, mas não podem tocar, entendeu? Certo? Coloco as coisas em cima do armário por enquanto. Perfeito, tudo certo. Então, dicas para vocês criarem um armário, ó. Dica para vocês criarem um altar. Escolha um cantinho da casa, então pode ser. O importante é um lugar que seja respeitado. Limpem o espaço, não só fisicamente, limpe ele energeticamente também. Então, usem o incenso, usem o sal grosso, usem um palo santo, coloque um som, né, de limpeza. Isso é muito importante para a gente se conectar, aumentar o padrão vibracional e conseguir fazer a limpeza tranquilo. Definam a intenção que vocês querem nesse altar. Eu quero um altar para proteção. Eu quero um altar para amor próprio. Eu quero um altar para força. Eu quero um altar para clareza. Eu quero ver o que vocês estão buscando. Tá bom? Então, defina a intenção desse altar primeiro. Depois que você definiu, escolhe os elementos que você vai colocar, representando essa intenção. Então, de repente, você já tem algo aí que você pode colocar no seu altar. Uma florzinha representando o elemento terra, uma vela para trazer o elemento fogo. Tudo pode ser sagrado quando a gente intenciona, tá bom? Para colocar no altar. E montem sempre o cantinho de vocês com carinho, com presença, com respeito. Então, se concentrem, tragam a presença para o agora. Não vão me fazer um altar pensando na conta que vocês estão para pagar. Você quer fazer um altar de prosperidade. Por quê? Então, porque eu tô com uma conta, gente. Tô devendo no banco. Esquece. Vai fazer uma limpeza energética, uma limpeza mental antes de você começar isso. Então, para lá, respira, reflete. A gente faz muito exercício aqui de respiração consciente para limpeza do campo mental. Façam isso antes de começar a montar o altar de vocês. Se conectem com uma música que eleva o padrão vibracional na energia que vocês estão buscando no altar, tá? Procurem no YouTube, tem um monte aí no YouTube, tá? Consagrem o altar de vocês com os 4 elementos. Quem não sabe como fazer uma consagração, tem e-book aqui, gente, tá? Eu tô falando dos e-books, eu tô dando dica para vocês. Cliquem aqui no quadradinho, comprem os e-books, é só 5 créditos e você tem umas 26 páginas para você estudar. Não é e-book pequeno, não, gente. É e-book completinho para vocês, tá bom? Então, lembrem-se que o altar de vocês é o seu ponto energético, tá? Ele pode ser renovado com o tempo também. De repente, com o tempo, você pode colocar outras coisas. Esse altar de baixo aqui, gente, eu comecei só com a roda de sabá. Só com a roda de sabá. E aí, com o tempo, Esmeralda foi pedindo para eu ir colocando outras coisas. Água de lua cheia. Água de lua cheia, ela pede para eu colocar. Não é qualquer água. Água de lua cheia. Ela pediu para colocar, representando o elemento terra, a própria terra. Entendeu? Então, vai mudando algumas coisas. Gaia, ela pediu para eu comprar, coloquei. E aos poucos vai colocando. Então, ele não precisa ser fixo. Ele pode ser mutável, vamos dizer assim. Ele vai mudando aí conforme for sentindo a energia que precisa ser colocada. Certo? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Cíntia, bem-vinda. Suzana, a tronqueira pode ser longe da porta de entrada? Não. Tronqueira é sempre na porta de entrada e saída da casa. Entrada e saída principal é colocada a tronqueira e é feita no chão. O altar é feito no ponto alto. Não, não pode. Tem que colocar na entrada, do lado da porta, seja do lado de dentro, do lado de fora, mas é na porta de entrada.
Isabel de Lourdes, seja bem-vinda de volta. Posso definir cada elemento com uma coisa, tipo terra para prosperidade, água, fluidez, ar, sabedoria, fogo, transmutação. Pode, Renadir, você já conseguiu pegar o e-book aqui? Acho que consagração. Eu falo sobre isso. Um e-book de consagração, eu falo sobre isso aqui. Maria Eduarda, bem-vinda. Sara, Mari, seja bem-vinda. Será que dá para fazer altar para alegria? Eu sinto falta disso na rotina do dia a dia. Você pode fazer o altar para alegria, trazendo todos esses pontos no sentido energético positivo, tá? Ou você faz para isso, ou você faz para limpeza e proteção, tá? Porque normalmente a gente não tem a alegria, porque tem algo na gente que precisa limpar e a gente precisa se proteger. E aí depois disso a gente energiza, tá bom? Mas no seu caso, pode colocar um citrino, pode colocar uma vela amarela, tá bom? Mari, seja bem-vindo. Usa um girassol para alegria também. Tudo que você acha que traz uma representação da alegria, você pode colocar no seu altar, tá bom? Ana Carolina, bem-vinda. O meu organizo toda semana com som 963 Hz, troco as toalhas, limpo os protetores de vela. No início era só vela, depois veio água, pedra. Está em constante mudança. Hoje é o altar de proteção e comunicação. Pois é. Axé. Thaís, bem-vinda. Não. É que aqui é muito pequeno, mas vou dar um jeito. Olha, Glaucio, a porta onde você entra e sai da sua casa, a tronqueira tem que estar lá. Fechou? Não precisa ser um vaso de planta enorme, gente. Eu dei exemplo para vocês. Pode ser um desse pequenininho. A representação vai ser para você da tronqueira. Tá bom? Nossa, não tinha visto por esse ponto. Faz sentido. Obrigada. De nada, amor. Cauã, seja bem-vindo. Eu vou comprar os créditos no início do próximo mês. Vou comprar todos os e-books. Os e-books são maravilhosos. Meus e-books, ele tem em torno de 23, 24. Teve e-book meu que teve, acho que deu 25 páginas. Tá tudo mastigadinho lá para vocês. É muito bom. O ponto mais alto que tem aqui é onde coloca o altar do anjo da guarda. Posso colocar o altar do lado? Pode, Jéssica. Se lembre dos pequenos frascos. Exato. Certo, gente? Então, lembrem-se sempre disso, tá? E eu acho que eu achei onde eu tenho que colocar o altar da deusa do amor, ó. Eu achei onde que é. Maravilha, problema resolvido. Também, acabei de resolver o problema da onde que eu tinha que fazer o altar de Afrodite. Tem um aqui, ó, que não é altar. Mais um altar sendo montado. Tá bom. É isso, gente. Dúvidas? Gostaram da live de hoje? Nossa, gente, 10 para as 9. Certinho? Gostou? Spoiler para a semana que vem? A Moca? Semana que vem não, amanhã, né, gente? Spoiler de amanhã? Obrigada, meus amores. Gratidão, viu, pela presença. Sem vocês, eu não estaria aqui, né, gente? Eu só tenho a agradecer a vocês por estarem aqui na live comigo. Spoiler de amanhã. Escolhendo os elementos certos, o guia para objetos sagrados do seu altar. Então, amanhã eu vou ensinar vocês a escolherem aí os objetos que vão compor o seu altar, né? Com base nas intuições, nas intenções, na verdade, de vocês. Então, eu vou falar sobre vela, vou falar um pouco sobre cristal, vou falar um pouco sobre incenso, tá? Cada elemento ali vai ter o seu papel, então a gente vai descobrir amanhã como que a gente vai selecionar esses itens aí que vai energizar seu espaço, tá?
É sobre isso. Então, amanhã a gente vai escolher os elementos aí. Eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, para trazer um pouco mais de clareza no que vocês podem ir colocando, tá bom? Certo, meu povo? Eu amei demais, sempre impecável. Gratidão, compartilhando conhecimento para multiplicar as bênçãos. Opa, sempre! O que houve com o Laerte? Deve estar dormindo. Pois é, gente, Laerte sumiu. Deixa eu fazer o encantamento de encerramento de live aqui. Deixa eu só puxar ele para vocês. Pá, 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 pá. Tá, tá, tá. Encantamento de encerramento de live. Pá, pá, pá. Certinho, certinho. Ai, eu vou colocar rimado, que eu gosto de rima. Aí, Laerte chegou. O pessoal tava falando de você, falou que você dormiu, Laerte. Você dormiu na live, Laerte. É isso mesmo. Espiritualidade foi te chamar, Laerte? Falou, volta lá que precisa passar o encantamento para Isa. É, pois é, Renadir, tá vendo? Renadir é boa. Boa, Renadir. Ai, aí já deu sono, né, Renadir? Foi dormir. Ah, essa Renadira é terrível, gente. Eu morro de rir com vocês. Bora para o encantamento de encerramento de live, gente, para a gente levar esse conhecimento do dia de hoje para o nosso dia a dia. Então, encantamento de encerramento de live, feito pelo Laerte, a magia dos altares. Entenda o poder disso, né? O altar falou em silêncio e luz, ecoando a força que nos reluz. Que a tua prática siga com devoção e que o sagrado viva em teu coração. Assim é, assim seja, está feito. Gratidão, meu povo! Sou uma bruxa abençoada. Lindo, né, Camila? Lindo. Energia fortíssima esses encantamentos de início e encerramento de live. Gente, gratidão pela presença de cada um de vocês. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da noite, essa semana inteira, 7 horas, falando sobre altar. Amanhã a gente vai falar sobre como escolher aí os objetos que podem compor o seu altar. Gratidão pela presença de todos vocês. Um beijo, um abraço para vocês. Um ótimo descanso. Até daqui a pouco, quem eu for ver na live da Regiane, ou até amanhã, 7 horas da noite, na próxima live, falando sobre escolhendo os elementos certos para colocar no seu altar. Certo? Gente, beijo, gratidão, uma ótima noite para vocês, um bom descanso, até daqui a pouco ou até amanhã. Vou fazer umas leituras, daqui a pouco eu estou por lá. Certo? Beijo, gratidão, tchau, tchau.